Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Historiando Cast. Meu nome é Bruno Passagli, sou o apresentador de hoje. Estou aqui hoje também com o Marcel Guimarães, funcionário do Senado. Bom, Marcel, antes da gente começar a falar sobre o tema principal dessa entrevista aqui, eu queria perguntar um pouco mais sobre você. Que faculdade você fez, qual a sua função no Senado atualmente, a gente poder contextualizar, né, começar o início da entrevista aqui falando um pouco sobre você. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno e quem mais estiver assistindo a gente. Eu sou Marcel Guimarães, eu sou engenheiro civil, formado na Unicamp e eu trabalho no Senado desde 2014. Eu já fui funcionário servidor público do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e hoje eu trabalho no Senado como consultor legislativo na área de orçamento público. Pô, muito bom, Marcel. Vamos falar aqui agora sobre o tema principal da nossa entrevista de hoje, que é o papel do Senado na democracia e evolução do país atualmente. Bom, Marcel, eu queria começar com uma pergunta um pouco mais básica, assim. Como você vê a relação entre o Senado e a Câmara dos Deputados na elaboração das leis? Olha, existem vários tipos de leis, né? Mas o trâmite de uma lei ordinária, né? Você pode ter a lei complementar, a lei ordinária, você pode ter uma modificação na Constituição, que é chamada de proposta de emenda à Constituição. Mas o básico é um projeto de lei, né, que chega no Senado ou na Câmara, né, a partir, por exemplo, do presidente da República ou a partir, né, da ideia de um deputado ou de um senador, né? Então vamos para o caso normal, que é o presidente da República, resolve fazer um projeto de lei e ele encaminha isso para o Congresso Nacional. Isso inicia a tramitação pela Câmara dos Deputados, que vai apreciar aquele conteúdo, né, vai tramitar nas comissões, depois segue para o plenário, e aí, se essa matéria for aprovada, ela segue para o Senado. O Senado também é conhecido como a Casa Revisora. Então, a composição do Senado é de 81 senadores. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente conhecem, né, a lógica, né, do legislativo, mas a Câmara dos Deputados ela tem os representantes do povo, são 513 deputados, varia de 8 a 70. O Distrito Federal, por exemplo, que é uma unidade da federação pequena, só tem 8 deputados, né? E o Senado Federal representa a unidade da federação, representa o DF, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, e são só 3, né? Então, às vezes as pessoas não entendem, mas o Senado é a casa do povo. Não, o Senado é a casa das unidades da federação, né? Então, o Senado é chamado de casa revisora, né? A Câmara dos Deputados, ela atende mais ou menos o clamor, né, o pedido do povo, e o Senado revisa aquilo, né? Nem sempre, né, uma ideia que serve para todo mundo é boa para o país, e essa é a ideia do Senado. E o Senado, aprovando a matéria, ela segue para o presidente da República para ele sancionar, que é ele concordar ou não com aquilo. Se o Senado, né, altera alguma coisa, isso volta para a Câmara dos Deputados. Então, essa é a lógica, né, do trâmite de uma lei qualquer. E, assim, essa Em é geral, né? a Assim que você relação fala. básica. A Câmara dos Deputados normalmente é a casa iniciadora e o Senado é a casa revisora. Resumindo, Entendi. é esse o papel das duas casas. Ok. Marcel, falando um pouco mais sobre a sua função no Senado, o que que você, resumidamente assim, qual é a sua função lá? Bom, o consultor legislativo ele atua ajudando os parlamentares ou na elaboração de uma lei ou na análise. Então, qualquer lei que é encaminhada, né, que tramita ou na Câmara ou no Senado, ela vai para uma comissão e tem uma figura do relator. Você já deve ter ouvido falar disso. Sim, sim, Fulano sim. de tal é o relator dessa matéria ou de uma CPI, né? Então, o consultor legislativo, né, a partir do momento em que um parlamentar está analisando um projeto de lei, ele manda isso para o consultor, né, para a consultoria de determinada área. Na minha área de orçamento, é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Mas existem várias áreas, né, dentro do Congresso Nacional, uma área de finanças públicas, uma área de segurança, e o papel do consultor é ou escrever a lei para o parlamentar, né, e aí depois ele vai analisar e apresentar, ou analisar, olha, esse projeto de lei é bom, mas ele pode ser, né, melhorado e sugere alterações, né? Então esse é o trabalho básico aí de um consultor legislativo. Então você meio que faz as duas funções, né? Você tanto elabora quanto revisa. Isso, e a Ok. gente atua também dentro das sessões do plenário ou das comissões, ajudando os parlamentares ao vivo, né? Esse trabalho aí, às vezes, ele é um pouco puxado, porque é um se vira nos 30, né? Você Esse, tem que... Você tá ali, o parlamentar, isso aqui, o que que você acha? Você, caramba, eu nem não conheço sei, não aquilo, deixa eu vi. dar uma olhada, né? Bom, agora que a gente deu uma contextualizada sobre o Senado, eu queria agora fazer umas perguntas mais direcionadas ao tema, né? Aham.
Marcel, na sua visão, quais são os principais desafios enfrentados pelo Senado atualmente? Olha, tanto o Senado, né, quanto a Câmara hoje, e a gente sabe, né, que o Brasil hoje passa por um momento de uma polarização política, né? A gente tem, né, Dois polos muito Bolsonaro, extremos, né, Lula, enfim, isso aí se reflete também dentro de um Congresso Nacional em que você tem né, uma situação do governo e uma oposição, né? Então, hoje eu acho que o grande desafio, né, não só do Senado, mas da Câmara dos Deputados também, é saber lidar, né, com isso a partir da aprovação de matérias importantes para o país, né? A gente teve a reforma tributária, a gente precisa de uma reforma administrativa, né? Então, o grande desafio hoje é conseguir lidar com isso dentro do parlamento, né, em que você tem uma situação que às vezes você tem uma matéria que é extremamente importante para o país, mas que você às vezes não consegue aprovar aquilo porque você tem uma oposição ferrenha dentro da casa. Ou o contrário também, às vezes você tem uma matéria tramitando que não é boa, né, entre aspas, né, sempre para o país, mas que às vezes o governo tenta aprovar aquilo, né, de qualquer jeito ou a qualquer custo. Então, eu acho que o grande desafio hoje do Senado é conseguir lidar com isso, e a gente tem hoje em dia um grande problema legislativo que é o governo, o presidente da República, ele edita medidas provisórias. Então, ele tem esse poder de fazer algo com força de lei, e isso vai para o Congresso, tem 120 dias para aprovar, né, em regime de urgência, às vezes, né, são 60 dias mais os 60 de prorrogação, e às vezes a Câmara dos Deputados demora muito com a matéria e isso chega no Senado já no prazo final. Hoje mesmo isso aconteceu. Então o Senado às vezes tem que aprovar algumas coisas no susto, sem ter tanto tempo, né, para analisar aquilo, porque está estourando o prazo. Então mas eu acho que o grande desafio é esse desafio político mesmo, de você ter um reflexo da sociedade um reflexo da polarização política atual no Brasil. Dentro da Câmara e do Senado também. Bom, Marcel, existem reformas que você considera necessárias para tornar um Senado mais eficiente e democrático? Olha, o Senado é uma casa política, né? Então tudo depende dos políticos que estão lá e foram colocados pela população, né? Por nós, né? De maneira democrática. Né? Mas assim, eu acho que hoje, né, tudo vai depender, não sei se você sabe, mas cada deputado fica 4 anos na Câmara, cada senador fica 8 anos no Senado, né? São 2, né, legislaturas que a gente chama. Então, um desafio que a gente tem hoje para tornar o Senado, não só o Senado, né, mas também a Câmara dos Deputados, a representação popular ela é democrática, então nesse aspecto aí não tem muito o que fazer, mas a participação da população seria mais importante. Eu acho que né, a população tem que cada vez mais, né, não só eleger um representante, mas também ela poderia participar mais, acompanhar mais as matérias, né, chegar na Casa Legislativa, frequentar sessões, isso é permitido, participar de audiências públicas, né, o Senado faz enquetes sobre as leis, a população pode dizer se concorda ou não com aquilo, né, mas eu acho que poderia ter uma maior divulgação disso. Eu acho que isso ainda é pouco divulgado, né, as pessoas no Brasil, né, o que a gente chama de controle social, né, que é a pessoa participar daquilo, as pessoas não ficam muito indignadas com os políticos, como elas ficam com o time de futebol. Né? Então, quando o Flamengo perde uns 3 jogos seguidos, a torcida, né, vai para a porta lá do Ninho da Gávea. A gente que o diga, né? E vai lá ameaçar o jogador. Quando um político rouba, ninguém faz nada, né? Você fica olhando e fala, não, rouba, mas faz. Então, isso é muito triste, né? Então, eu acho que poderia ter uma ferramenta de incentivar a participação popular para tornar o Senado mais democrático e mais eficiente também. Bom, passando agora para um tópico mais de desenvolvimento do país em si. Uhum. Como você acha que o Senado pode contribuir para a imagem e influência do Brasil atualmente? Sim, mais do que já contribui. Olha, como eu te falei, né, a gente o Brasil produz muita lei. Né? Eu costumo brincar, apesar de eu ser engenheiro, que é mais fácil a pessoa ficar rica no Brasil sendo um advogado do que sendo um engenheiro ou um médico, né? Nada contra os advogados, mas a quantidade de lei que a gente produz ela é muito grande, então você tem uma insegurança, né, jurídica para a população. Você imagina que a cada semana você tem 5 leis novas sendo publicadas, é humanamente impossível você conhecer tudo isso, né? Então eu acho que uma forma
de o Senado contribuir, seria justamente não diminuir o volume, né, de leis, aprovadas, mas tentar aprovar aquilo que realmente é importante. Eu acho que tem Tentar muita dar foco coisa naquilo isso. Eu acho que seria uma forma de economizar, porque a estrutura pública, né, de qualquer órgão público é uma estrutura cara, é a sociedade que paga aquilo, né, por meio dos impostos, mesmo o salário do servidor público, aquilo ali, né, a gente poderia ter uma eficiência maior se tivesse realmente aprovando as leis que efetivamente fossem importantes, né, e não aprovar tudo aquilo que aparece, né. Eu acho que essa seria uma grande contribuição, né, para você melhorar a imagem, né, do Senado como instituição do Brasil. E é evidente que, né, os políticos, não que todos sejam desonestos, né, mas eu acho que está na hora, já passou da hora, né, da gente ter uma sensibilidade do político de, né, parar de roubar, né, mas não é só o roubo, é que a gente acha que o cara é um ladrão de galinha, entendeu? Que vai lá e vai fazer uma falcatrua, mas é que muitas vezes o político ele representa um município, representa um estado, né, e ele está ali para tentar de alguma forma dar um retorno para um eleitor ou para uma empresa, né, que pode ter apoiado ele, né, e aí ele deve, entre aspas, algum favor para alguém e às vezes acaba aprovando alguma coisa que não é boa para o país, mas é boa para uma minoria, né, e eu acho que isso Isso seria é um uma problema, grande né? contribuição, né, se a política brasileira pensasse realmente no país, em vez de pensar no Em interesse vez de pensar próprio. que de quem botou lá em cima somente, né? Exatamente. Bom, Marcel, agora encaminhando para a última pergunta do podcast, eu queria saber, você acha que o Senado realmente consegue aplicar a democracia idealizada na prática? Tipo, se realmente atua e preza como o órgão democrático que ele realmente deveria ser? Olha, eu acho que sim, tá? Claro que sempre pode melhorar, mas em regra, né, os senadores, né, eles são, né, normalmente políticos mais experientes, né? São ex-governadores, às vezes ex-presidentes da República, né, ex-vice-presidentes, né? Você tem às vezes um senador que já foi governador, que já foi deputado por 4, 5 vezes. Então, claro que existem senadores que nunca foram políticos e de repente aparecem, né, são eleitos, né, que aparecem lá, né, mas são eleitos, mas em regra o senador é um político mais experiente, né, então até por isso o Senado é a casa revisora, né, mas eu acho que a aplicação da democracia, né, ela vem evoluindo. A gente tem hoje ferramentas, né, no Senado, na página do Senado na internet, que você tem, né, você dá muita transparência para aquilo que o Senado produz, a população pode, né, dizer se concorda com aquilo ou não. Você tem hoje a transmissão das sessões, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, ao vivo no YouTube, tem a TV Senado, tem a TV Câmara, são TVs abertas, né, qualquer um pode ter acesso. As redes sociais, né, com o Instagram, você vê, é muito frequente os parlamentares, né, se fazerem lives dentro do plenário, né, então você tem seguidores ali que participam daquele processo. Então, o acesso à informação ele é fundamental para que você, né, tenha a democracia, né, e as pessoas precisam se interessar, né, por isso, mas eu acho que os jovens cada vez mais estão se interessando por política e isso é importante. Né, a gente teve um avanço disso, né, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra o Bolsonaro, o Lula, não tem nada disso, mas eu acho que né, os jovens, principalmente alguns deputados, né, do Partido Novo ou de partidos, né, que têm ali uma oposição, mas você tem o Kim Kataguiri, que é um deputado, né, de São Paulo, né, que aquilo tem o Nicolas Ferreira também, então são pessoas mais jovens, né, os jovens acompanham isso, seguem esses parlamentares, e isso é uma forma de participação da população. Né? Futuramente, esses deputados serão senadores. Né? Então, isso é uma forma, sim, né, de o Senado fortalecer, né, a democracia. E eu acho que, atualmente, isso evoluiu muito. Né? Eu acho que já foi bem pior. Né? Eu acho que os nossos políticos estão percebendo que eles precisam evoluir nesse sentido também. Hoje em dia você tem, né, claro que tem muita, né, notícia falsa, né, ao mesmo tempo que a internet tem a vantagem, né, de colocar o político no cenário para o bem, isso também, né, pode ser usado para o mal. Né, mas eu acho que eu acho que o controle da população em cima disso contribui muito para que o parlamentar possa, né, fazer um bom trabalho, porque afinal de contas ele está ali na vitrine o tempo todo. Né, qualquer besteira que ele faça, a população está vendo. Né, mas claro que sempre pode melhorar.
Então, Marcel, queria agradecer pela presença aqui no podcast, muito obrigado, viu? Queria agradecer a todos os ouvintes, muito obrigado por estarem assistindo até aqui. Bom, e eu acho que esse é mais um fim de um Historiando Podcast. Muito obrigado a todos que estaram ouvindo novamente. Se vocês gostaram, por favor, continue seguindo a página. E eu acho que é isso. Muito obrigado, Marcel. Obrigado pelo convite e bom trabalho para vocês. Espero que vocês aguentem assistir a entrevista até o final. Muito obrigado. Obrigado.